chinesa Liu Xiaobo é um criminoso e o prêmio vai prejudicar as relações entre Pequim e a Noruega, onde fica a sede do instituto dedicada exclusivamente ao Nobel da Paz. Mais tarde, o embaixador norueguês à China foi chamado para dar explicações. O escritor peruano Mário Vargas Llosa, prêmio Nobel de Literatura, disse que a premiação de Liu Xiaobo foi uma homenagem a todos os dissidentes chineses e a todos os chineses que querem que o crescimento seja, além de econômico, político. O prêmio ele é uma questão muito mais política ou de relevância do trabalho do Liu? Eu diria que é sobretudo política. Trata-se de uma instituição, Nobel da Paz, que evidentemente tem como seus premiados aqueles que interessam a política ocidental com relação, bom, entre outros, Henry Kissinger, e o último, que foi o extraordinário acontecimento. O presidente Obama mal chegou à Casa Branca e já foi premiado com o Prêmio Nobel da Paz, e ele estava, inclusive, um pouco constrangido, porque estava levando a cabo duas guerras ao mesmo tempo, no Afeganistão e no Iraque, e teve que dizer que a guerra também é um instrumento da paz, né? Portanto, vê que tem um caráter não só político, como estratégico. O Prêmio Nobel para uma pessoa presa e condenada por subversão pode ajudar a avançar nos direitos humanos ou piorar a situação interna da China? Olha, pelo cotejo com o fundo histórico da questão, nós podemos dizer que esse tipo de intervenção, né, de ingerência, podemos dizer assim, nos assuntos internos do país, tem mais prejudicado até os pretensamente favorecidos do que sido benéfico para eles e muito menos para o povo. No caso da China, por exemplo, que tem, como todo Estado soberano, né, independente, autônomo, tem que zelar pela segurança da sua população, seus nacionais, compreendem 1 bilhão e 300 milhões, mais de 300 milhões de seres humanos, portanto a maior população do mundo, né? E as incumbências desse Estado, que são de várias ordens, né? Do emprego, da saúde, da segurança pública, etc., e organizar o crescimento econômico condizente para aumentar o nível de vida e o nível de bem-estar dessa população. Portanto, todos aqueles elementos que estão na pauta dos direitos do homem, né, da uma educação digna, da condição de expressão, etc., eles estão suportados por essa capacidade da nação de se desenvolver e do Estado de orientar esse desenvolvimento. Então, isso é um desafio. E nesse desafio entram as questões de segurança para o Estado. Não pode dar toda a liberdade e, portanto, contradiz o texto legal. Essa questão tem que ser pensada. A liberdade no seu limite, né? A liberdade do indivíduo, ela contradiz a liberdade do coletivo, a liberdade da nação. Você não pode permitir tudo. Então, nesse sentido, creio que não se pode acusar a China de ser lesiva aos direitos humanos, porque eles têm uma responsabilidade e têm mantido essa responsabilidade, de tal maneira que não seria cabível, concebível, que grande parte dos investimentos no mundo fossem carreados para a China, se não fossem lá recebidos por uma sociedade capaz de transformar isso em riqueza e bens que são exportados para o mundo inteiro e que estão hoje relacionados à economia mundial. Então, ela não é um poder autoritário discricionário, é um poder que tem suas limitações em face às outras culturas ocidentais, mas que é exercido com um sentido positivo de trabalhar, organizar a sua população na direção de níveis cada vez mais altos de desenvolvimento social, econômico, político, cultural. Com relação aos seus dissidentes, aí já é uma outra história, uma história mais longa, né, que vem dos ecos ainda da Revolução Cultural, né? A Revolução Cultural foi um problema que dividiu muito profundamente a China. Quando restaurada a ordem, restaurado os princípios da ordem constitucional que depois se estabeleceu em 82 com a atual Constituição, alguns setores, alguns segmentos foram, digamos, extrusados, né, dessa nova ordem. E aí se voltaram para uma oposição ativa ao regime, né? Esta é uma facção. A outra, gerada pela sucessão do próprio Deng Xiaoping, em 89, onde houve uma explosão dentro da China, apoiando as pretensões de um setor do governo chinês contra outro. Houve uma manifestação gigantesca na Praça Tiananmen, né, e que foi razão final os governantes chineses
assumiram que tinham que debelar aquele foco insurrecional e suas consequências, convocar as Forças Armadas para isso e eliminar o problema, né? Mas criaram uma grande insatisfação na comunidade internacional. E no futuro, quem sabe, poderemos aproximar mais ainda o Ocidente da China e a China do Ocidente, e essa questão da dissidência ser resolvida através de uma evolução interna e externa, com a absorção da dissidência ao jogo político interno chinês. Essa é uma possibilidade, existe, está incrustada até no próprio mecanismo de reforma que eles estão pondo em andamento, porque o projeto da China é ser uma grande potência pacífica e desenvolvida, como a Europa, como o Japão, como os Estados Unidos e como também nós cremos também que chegaremos nesse mesmo estágio como o Brasil. Diplomatas são conhecidos por usarem meias palavras. Mas o ex-secretário-geral do Itamaraty e ex-ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, é claríssimo quando fala sobre o que acontece nas relações internacionais com a China. Ninguém pode se dar ao luxo de brigar com os chineses, diz ele. Os interesses econômicos terminam falando mais alto. Assim, nenhum país se sente à vontade para tocar num ponto fundamental: a falta de liberdade num país que se transformou numa potência econômica e, portanto, num grande parceiro comercial. A vida real da diplomacia é assim. Quando ministro, o senhor em algum momento se sentiu à vontade para tocar na questão da falta de liberdade na China com os chineses? Não houve abertura, mesmo porque, embora eu tivesse tido uma relação muito até positiva e aberta com alguns deles, em particular com o primeiro-ministro Zhu Rongji, que foi um homem extraordinário, foi o primeiro-ministro antes do atual, né, durante 5 anos, também nunca tive intimidade com ele para entrar. Todas as conversas eram assistidas por 20 pessoas, das quais 3 ou 4 tomando nota de cada palavra e tudo. Não, esse tipo de coisa você só pode abordar ou se você quiser realmente provocar, e aí vai levar a atenção, ou então se você quiser amigavelmente perguntar, sugerir e até recomendar certas coisas, né? Mas isso os chineses não abrem para isso, não. O senhor já disse que representantes do governo chinês não dão abertura para que diplomatas estrangeiros toquem na questão da falta de liberdade. Que reação o senhor imagina que eles teriam se o senhor tivesse tocado nesse assunto? Eu acho que eles teriam uma reação ofendida e encerrariam a conversa muito rapidamente. O senhor já foi ministro, já atuou na Organização Mundial do Comércio. Para ser bem objetivo, que país seria capaz de deixar de fazer um grande negócio com a China para denunciar a falta de liberdade no país? Olha, eu teria que pensar muito, Geneton, sinceramente. Talvez aí a Noruega, um país assim que tenha já praticamente a vida feita, digamos, né? Porque certamente não há de ser o governo americano, nem o brasileiro, nem o francês, nem o inglês que vão poder fazer um protesto desse tipo. É muito interesse, né? A China hoje é um fator decisivo no quadro internacional, então contrariá-la num assunto tão grave, e realmente ninguém pode se dar o luxo de brigar com a China. Já se disse que a diplomacia é a arte de não dizer o que se pensa. O que é que o senhor pensou sobre os chineses, mas não disse a eles quando participou de uma negociação com a China? Veja, nós estabelecemos relações com a China em 75 e veio uma missão de chineses que era absolutamente impossível. Não dá para conversar, não dá para fazer negócio, não dá mais nada. E não foi há 200 anos, não. Foi em 75, portanto, 35 anos atrás. Todos vestidos com aquela roupa de Mao e tudo. Eles vieram, sob pretexto de uma missão comercial, para estabelecer relações com o Brasil, relações diplomáticas com o Brasil, que acabou acontecendo, aliás. Mas eram pessoas completamente toscas
E não tinham nada para exportar. A única coisa que tinham para exportar era pó para fazer, pó de pólvora, né? Para fazer fogos de artifício, fazer coisas assim. Não tinham algum artesanato, mas não tinha um produto manufaturado. E hoje a China é o que é. Feitas as contas, os negócios pesam mais do que uma eventual defesa da liberdade na China? Infelizmente, sim, mas eu não creio que isso será uma característica imutável, né? Se o senhor fosse dar um curso sobre a China para leigos, qual seria a primeira lição? A primeira lição é que a China tem uma governança extremamente qualificada do ponto de vista técnico, né? Porque são todos engenheiros, são todos preparados, cientistas, todos eles, né? E são gente de muita experiência administrativa e tudo, que foram prefeitos, que foram governadores e tudo. Mas não é gente que tenha sido imbuída dos valores ocidentais da liberdade, da democracia, da liberdade de expressão, da propriedade particular, enfim, os valores que governam a nós todos que somos parte do Ocidente, né? E esses homens todos que estão aí nasceram dentro da disciplina férrea do partido, não estão dispostos a tolerar qualquer tipo de exceção, nem de colher de chá. Você vê a reação deles ao Prêmio Nobel. A reação deles foi uma reação quase que descabelada, né? Quer dizer que foi uma blasfêmia, inclusive usando um termo religioso, é uma coisa engraçada, né? Um partido comunista usar um termo religioso para dizer que houve uma provocação, né?